Fala, leitores da Bíblia, muito bom dia, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Vamos à nossa leitura de hoje. Temos o capítulo 25 e o 26 de Gênesis, o Salmo 13 e Mateus, capítulo 13 também. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, obrigado a Deus por estarmos diante do Senhor, diante da Tua palavra. Obrigado porque podemos, ó Deus, ouvir a Tua voz, sermos guiados pelo Teu Santo Espírito. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, porque podemos confiar no Senhor e aprender cada dia mais como viver a vida que o Senhor deseja para nós. Por favor, ó Deus, perdoa os nossos pecados, limpa o nosso coração de todo o mal e nos guia pelo caminho eterno. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Gênesis capítulo 25. Abraão casou com outra mulher, que se chamava Quetura. Ela lhe deu à luz Zinrã, Joquzã, Medã, Midian, Isbaque e Sua. Joxã gerou Seba e Dedã. Os filhos de Dedã foram Assurim, Letussim, Leumim. Os filhos de Midian foram Efá, Éfer, Enoque, Abidá e Elda. Todos estes foram filhos de Quetura. Abraão deu tudo o que tinha a Isaque. Porém, aos filhos das concubinas que tinha, Abraão deu presentes, e ainda em vida os separou de seu filho Isaque, enviando-os para a terra do Oriente. Veja que Abraão já tem mais de 100 anos, se casou com outra mulher e teve todos esses filhos, né? Impressionante como as coisas eram diferentes naqueles dias. Os dias da vida de Abraão foram 175 anos. Abraão expirou e morreu após uma longa velhice e foi reunido ao seu povo. Os filhos dele, Isaque e Ismael, o sepultaram na caverna de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu, em frente a Manre, o campo que Abraão havia comprado dos filhos de Et. Ali foram sepultados Abraão e Sara, sua mulher. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaque, o filho dele. Isaque morava perto de Beer-lahai-roi. São estas as gerações de Ismael, filho de Abraão, que Agar, egípcia, serva de Sara, lhe deu à luz. Estes são os nomes dos filhos de Ismael, por ordem de nascimento. O primogênito de Ismael foi Nebaiote, depois Quedar, Abdiel, Mibzão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Tema, Getur, Nafis e Quedemá. Estes são os filhos de Ismael, e estes são os seus nomes pelas suas aldeias e pelos seus acampamentos. 12 príncipes de seus povos. E os anos da vida de Ismael foram 137, e morreu, e foi reunido ao seu povo. Os filhos de Ismael habitaram desde Avilá até Sur, nas imediações do Egito, no caminho para a Assíria. Ele se estabeleceu diante de todos os seus irmãos, como havia sido inclusive anunciado anteriormente, né? São estas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Ele tinha 40 anos quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padã Arã, o irmão de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor ouviu as orações dele e Rebeca, a mulher de Isaque, ficou grávida. Os filhos lutavam no ventre dela. Então ela disse: Por que isso está acontecendo comigo? E ela foi consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu: 2 nações estão no seu ventre. 2 povos nascidos de você se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que havia gêmeos no seu ventre. Nasceu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo, por isso deram-lhe o nome de Esaú. Depois nasceu o irmão, com a mão
segurava o calcanhar de Esaú, e por isso lhe deram o nome de Jacó. Isaque tinha 60 anos quando Rebeca deu à luz. Cresceram os meninos, Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, era homem pacato e morava em tendas. Isaque amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Jacó tinha feito um ensopado quando Esaú exausto veio do campo e lhe disse: Por favor, me deixe comer um pouco da coisa vermelha. Essa coisa vermelha aí, pois estou exausto. Por isso deram-lhe o nome de Edom. Esse nome é importante depois. Jacó respondeu: Primeiro me venda o seu direito de primogenitura. E ele respondeu: Estou morrendo de fome, de que me vale o direito de primogenitura? Então Jacó disse: Primeiro jure. Esaú jurou e vendeu o seu direito de primogenitura. E Jacó a Jacó. E Jacó deu a Esaú pão e o ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu. Levantou-se e saiu. Assim, Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Então nós vemos aqui o nascimento, né, dos filhos de Isaque e Rebeca. Interessante como Sara era estéril e o Senhor Deus deu a ela filho. Rebeca também é estéril e aí Isaque ora por sua esposa e ela também engravida. Ela tem 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó. E já desde cedo ambos estão em conflito, né, dentro do ventre dela. Esaú, como diz aqui, vai ser um homem que é o primeiro a nascer, tem o direito de primogenitura, mas abre mão do seu direito de primogenitura em razão ali de uma necessidade circunstancial, de fome, né, de estar exaurido, cansado. Então ele vende o direito de primogenitura para Jacó. Aqui quando fala de Edom, essa palavra que tem a ver, né, com... deixa eu pôr aqui, deixa eu ver se aparece. Logo agora não apareceu, né? Mas tem a ver com algo vermelho, né? E depois a gente vai ver na história, né, do Êxodo e tudo mais, esse povo de Edom são os descendentes de Esaú, que moram perto dos israelitas, né, acabam entrando em conflito algumas vezes. Então tem a origem aqui em Esaú. E ele então vende o seu direito de primogenitura. Capítulo 26. Sobreveio fome à terra, assim como tinha acontecido nos dias de Abraão. Então Isaque foi a Gerar encontrar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e lhe disse: Não desça ao Egito, mas fique na terra que eu lhe indicar. Habite nela e serei com você e o abençoarei. Porque a você e a sua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, o seu pai. Multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus, e a ela darei todas estas terras. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Veja Deus repetindo quase que literalmente as mesmas palavras a Isaque, aquelas palavras que havia dito a Abraão, quer dizer, a mesma aliança que Deus fez com Abraão se estende agora a Isaque. Né? Ele promete a terra, ele promete uma descendência e ele exige de Isaque que, da mesma forma, siga a palavra dele. Né? Versículo 6. Isaque, pois, ficou em Gerar. Quando os homens daquele lugar perguntaram a respeito de sua mulher, ele disse: É minha irmã. Ele tinha medo de dizer: É minha mulher, porque pensava assim: Os homens do lugar me matarão por causa de Rebeca, porque ela é muito bonita. Veja ele reproduzindo o mesmo pecado do seu pai Abraão.
né? O mesmo medo, a mesma desconfiança. Quer dizer, ele põe em risco com isso a sua esposa, põe em risco toda a linhagem que Deus desejava, né, desenvolver a partir deles. Então, é triste, né, ver isso aqui acontecendo. Depois que Isaac havia permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou para uma janela e viu que Isaac acariciava Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaac e lhe disse: É evidente que ela é sua mulher. Como é que você disse que ela era a sua irmã? Isaac respondeu: É que eu pensei que poderiam me matar por causa dela. Então Abimeleque disse: O que é isso que você fez conosco? Facilmente alguém do povo poderia ter se deitado com a sua mulher, e você teria trazido culpa sobre nós. Então Abimeleque deu esta ordem a todo o povo: Quem tocar neste homem ou na sua mulher, certamente morrerá. Veja como Deus, desde Abraão até aqui também, ele muda, né? Ele trabalha no coração do rei para não fazer mal, pelo contrário, ainda favorecer o seu servo, no caso aqui Isaac. Versículo 12: Isaac semeou naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Ele enriqueceu, continuou prosperando, ficou riquíssimo. Tinha ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja dele. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Abimeleque disse a Isaque: Sai da nossa terra, porque você já é muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde ficou morando. Isaque tornou a abrir os poços que haviam sido cavados nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que o seu pai já lhes tinha dado. Os servos de Isaque cavaram no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaque, dizendo: Essa água é nossa. Por isso, Isaque chamou o poço de Ezeque, porque entraram em conflito com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse houve conflito. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, Isaque cavou ainda outro poço, e como por esse não houve conflito, deu-lhe o nome de Reobote. Ele disse: Porque agora o Senhor abriu espaço para nós e vamos prosperar nessa terra. Dali, Isaque foi para Berseba. Na mesma noite, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tenha medo, porque eu estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei a sua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então Isaque levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda. E os servos de Isaque abriram ali um poço. Abimeleque, seu amigo, Austate e Ficol, comandante do seu exército, saíram de Gerar para encontrar Isaque. Isaque perguntou: Por que vocês vieram à minha presença, se me odeiam, e me expulsaram do meio de vocês? Eles responderam: Vimos claramente que o Senhor está com você. Então pensamos que seria bom se houvesse um juramento entre nós e você. Queremos fazer uma aliança com você. Você jura que não nos fará mal, assim como nós também não fizemos nenhum mal a você, mas fizemos somente o bem e o deixamos ir em paz? Você é agora o abençoado do Senhor. Então Isaque lhes deu um banquete e comeram e beberam. Levantando-se de madrugada, juraram de parte a parte. Isaque os despediu e eles se foram em paz. Nesse mesmo dia, vieram os servos de Isaque e, dando-lhe notícia do poço que tinham cavado, lhe disseram: Achamos água. Ao poço, Isaque deu o nome de Seba. Por isso, Berseba é o nome daquela cidade até o dia de hoje. Quando Esaú tinha 40 anos de idade, tomou por esposa Judite, filha de Beeri, Eteu, e Bazemate, filha de Elon, Eteu. Essas duas se tornaram a amargura
de espírito para Isaque e Rebeca. Veja aqui que o Senhor Deus, nesse capítulo, demonstra que está com Isaque. Isaque é abençoado, Isaque herda não só bens materiais, mas herda também a aliança que Deus tinha com seu pai, né? E ele encontra favor da parte dos homens que estão ao seu redor e tudo mais. E aqui nesse finalzinho fala de Esaú. Esaú, que é um dos filhos de Isaque com Rebeca, ele se distancia, né? Ele toma esposa dentre aqueles povos, né? Filha do Eteu, Judite, filha de Beri Eteu, Basemate, filha de Elon Eteu. Então ele demonstra com isso não estar alinhado com a aliança do povo de Deus, né? Se ele estivesse, o correto seria ele buscar esposa fora daquela terra, né? Como vai acontecer posteriormente com Jacó. Bom, lemos então capítulo 25 e 26, agora vamos ao Salmo 13. Salmo 13. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Quando o Senhor, voltando aqui, até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando estarei relutando em minha alma, com tristeza no coração, cada dia? Até quando o meu inimigo se exaltará sobre mim? Olha para mim e responde-me, Senhor, meu Deus. Ilumina os meus olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele. E não se alegrem os meus adversários se eu for abalado. Quanto a mim, confio na tua graça. Que o meu coração se alegre na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porque ele me tem feito muito bem. Esse é um daqueles salmos que tem duas partes claríssimas, né? Uma em que ele pergunta a Deus, ele questiona a Deus, Senhor, até quando? Parece que o Senhor está se esquecendo de mim. Parece que o Senhor escondeu o rosto de mim. Até quando eu vou ficar aqui relutando dentro de mim com tanta tristeza? Até quando os meus inimigos vão se sobrepor a mim? Olha para mim, Senhor. Então ele está sempre nessa primeira parte aqui relutando com Deus, orando com Deus. Certamente esse é um exemplo, né, de como nós devemos ser. Em vários momentos das Escrituras nós vemos o povo de Deus lutando com Deus em oração. Aliás, Jacó, no texto de Gênesis lá, daqui um tempo, em alguns capítulos à frente, Jacó vai lutar com Deus. Jesus também elogia essa prática, né? Aquela viúva, aquela mulher pobre, viúva, insistindo perante um juiz pela sua causa e tal. E é uma parábola que ilustra o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Então, assim, essa luta com Deus em oração é algo que Davi faz aqui. E a segunda parte, né, parece que já tudo se resolveu e ele então fala, confio na tua graça, que o meu coração se alegre na tua salvação, eu vou cantar ao Senhor porque o Senhor tem feito muito bem para mim. Então essa é a postura realmente do povo de Deus, né? A gente luta com Deus em oração ao mesmo tempo em que a gente descansa nele e se alegra nele. Então essa é a postura nossa. Muito bem, vamos ao texto agora de Mateus capítulo 13, um capítulo cheio de parábolas. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar, e grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia, e de muitas coisas lhes falou por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca,
e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? Ao que Jesus respondeu: porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles isso não é concedido. Pois ao que tem, mais será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso, falo com eles por meio de parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. Assim, neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvindo vocês ouvirão e de modo nenhum entenderão. Vendo vocês verão e de modo nenhum perceberão, porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados são os olhos de vocês, porque veem, e bem-aventurados são os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois em verdade lhes digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, e não ouviram. Então ele fala em parábolas, ele fala que ele justifica isso para que os de fora não entendam, né? Porque é dado a conhecer e a entender as parábolas apenas um grupo seleto, um grupo específico, que ele chama aqui de vocês, os seus discípulos, né? E aqueles que não fazem parte desse grupo de discípulos de Jesus, estes vão ouvir, não vão entender, vão ver, não vão perceber. O coração deles vai estar endurecido. E tudo isso tem a ver com a parábola que ele está explicando, né? É justamente, quase que já é uma explicação da parábola. Por quê? Porque nós vamos ver aqui na sequência, né? Nós vemos aqui a parábola descrevendo 4 tipos de solos distintos, sendo a semente a palavra de Deus, o evangelho. Cada solo vai ter uma atitude diferente de recepção a esta palavra. Então revela que o coração, né, a percepção, o acolhimento da palavra que é feito por cada um distintamente, que é o que ele explicou aqui, usou até a profecia de Isaías para explicar. Mas vamos seguir, versículo 18. Ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno, arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém, as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Então, 4 tipos de solos distintos que têm atitudes diferentes em relação à palavra. Todos eles recebem a palavra, né? Mas o grau de receptividade, de transformação que essa palavra exerce é diferente em cada um deles. Então, é isso, tá bom? E essa parábola nos ajuda a entender muitas coisas, né? Parábola do joio. Jesus lhes propôs outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. E quando as plantas cresceram e produziram fruto, apareceu também o joio.
Então os servos do dono da casa chegaram e disseram: Patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde então vem o joio? Ele, porém, lhes respondeu: Um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: O senhor quer que a gente vá e arranque o joio? O dono da casa respondeu: Não, porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: Ajuntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado, mas recolham o trigo no meu celeiro. Então, mais uma parábola, né? O significado me parece claro aqui, no sentido de que no meio do povo de Deus terão aqueles que foram semeados pelo maligno, ou seja, que eles não acolheram a palavra de Deus, eles não produzem bons frutos, mas eles estão ali. Né? E se Deus os arrancasse, né, imediatamente, isso poderia afetar também os próprios servos de Deus. Então, ele deixa que ambos cresçam e lá no final das contas haverá essa distinção, essa divisão, essa separação, né, do joio e do trigo. A parábola do grão de mostarda. Jesus lhes propôs outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem pegou e plantou no seu campo. Esse grão é, na verdade, a menor de todas as sementes, mas quando cresce, é maior do que as hortaliças e chega a ser uma árvore, de modo que as aves do céu vêm se aninhar nos seus ramos. Então, o reino dos céus aqui, algo tão pequeno, algo tão imperceptível, algo tão, talvez, desprezível em princípio, mas que, no final das contas, se tornará o maior reino de todos os reinos. Né? É um reino improvável. A notar-se pela pessoa do rei, né? Um homem simples, um homem sem grande projeção, vamos dizer assim, econômica, social, mas que da sua pobreza, da sua pequenez se torna morto, inclusive, né? É morto numa situação tão trágica, tão amaldiçoada, vamos dizer assim, né? Maldito, que é pendurado em madeiro, etc. Mas ele é o rei dos reis, que ressurge dos mortos e tudo mais. Então, a mirar no exemplo do nosso rei, a gente já vê que o reino é dessa forma, né? Um reino improvável, um reino que não tem nenhuma projeção nesse mundo, mas que, no final das contas, crescerá a tal ponto que vai dominar todas as coisas. A parábola do fermento. Jesus lhes contou ainda outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. O fermento, ele não aparece na massa, né? Ele é imperceptível, mas a ação dele ali produz um efeito grandioso e perceptível. Né? Então é assim a influência do reino dos céus no mundo. A gente não percebe. Cadê o reino dos céus? Onde está? Não dá para ver. Né? E muitas vezes quando a gente olha para a igreja em si, quando eu falo igreja, instituição, igreja, ajuntamento de gente que adora a Deus e tal, muitas vezes a gente não vê uma expressão clara do reino de Deus nesse mundo. Parece até que Deus nem reina na igreja, muitas vezes. Né? Então, assim, o reino dos céus é um reino imperceptível. Mas aqueles que pertencem ao reino dos céus são como eles permeiam a sociedade. E isso vai influenciando, a coisa vai crescendo, né? Mesmo que os olhos humanos não percebam, o reino dos céus está agindo. O reino de Deus está em operação e está crescendo. O uso das parábolas. Jesus disse todas essas coisas às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta. Abrirei a minha boca em parábolas, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo.
a explicação da parábola do joio. Então, despedindo as multidões, Jesus foi para casa e, aproximando-se dele, os seus discípulos disseram: Explique-nos a parábola do joio do campo. Então, Jesus tinha essa aproximação maior com os seus discípulos e a eles ele explicava, esclarecia o sentido das parábolas. E Jesus respondeu: O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A colheita é o fim dos tempos, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim, como o joio é colhido e jogado no fogo, assim será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os que servem de pedra de tropeço e os que praticam o mal, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Olha só, o filho, versículo 41, o Filho do Homem mandará os seus anjos que ajuntarão do seu reino todos os que servem de pedra de tropeço e os que praticam o mal, e os lançarão na fornalha de fogo acesa. Que não sejamos nós estes que servem de pedra de tropeço e que praticam o mal. Não sejamos nós estes. A parábola do tesouro escondido. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus, assim como o fermento, etc. e tal, é algo imperceptível, algo pequeno, algo que não é notável, né? Mas aqui fala de um homem que achou esse reino e identificou o valor desse reino, né? Então ele abre mão de tudo que ele tem para conseguir aquele reino dos céus. A parábola da pérola. O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele vendeu tudo que tinha e comprou a pérola. Mesma coisa da parábola anterior, né? Alguém que percebeu, que notou, conheceu o reino dos céus, ele abre mão de tudo pelo reino dos céus. A parábola da rede. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que foi lançada ao mar e apanhou peixes de toda espécie. E quando já estava cheia, os pescadores a arrastaram para a praia. E assentados escolheram os bons para os cestos e jogaram fora os ruins. Assim será no fim dos tempos. Os anjos sairão, separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. O reino dos céus, então, é esse reino que é lançado e traz todo mundo. Gente de todo tipo, vem todo mundo, vem todo mundo. E a separação vai ser feita depois, né? Assim como nas parábolas anteriores, aí, como a parábola do trigo e do joio, né? Todo mundo está junto ali depois que vai haver a separação. E essa distinção, no momento atual, não é possível a gente discernir. Pelo menos não com tanta clareza. Então, Jesus perguntou: Vocês entenderam todas estas coisas? Eles responderam: Sim. Então Jesus lhes disse: Por isso, todo escriba instruído no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Né? Quando ele diz aqui escriba instruído no reino dos céus é semelhante a um pai que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Aqui eu fiquei um pouco na dúvida, eu precisava dar uma estudada aqui. A quem ele está, de que ele está se referindo? Aos cidadãos do reino, que são versados, né, na palavra de Deus, ou aos escribas da sua época? Eu acho que não. Acho que tem mais a ver com gente que pertence ao reino dos céus, que tem Jesus como Senhor e Salvador, que é instruído, ou seja, alguém que é estudado, alguém que é versado na palavra de Deus, né?
e é como um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas, no sentido de ensinar, né? Ele ensina aquilo, coisas novas, coisas velhas, ele traz para sua família aquilo, todos os ensinamentos que ele obteve. Agora eu precisava dar uma estudada melhor aqui nesse versículo 52, ok? Seguindo, quando Jesus acabou de contar essas parábolas, retirou-se dali, e chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de modo que se maravilhavam e diziam: De onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? A sua mãe não se chama Maria, e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Todas as suas irmãs não vivem entre nós? Então de onde lhe vem tudo isto? E escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, lhes disse: Nenhum profeta é desprezado a não ser na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Então Jesus é rejeitado na própria região onde ele nasceu, ali em Nazaré. Aliás, onde ele nasceu não, onde ele cresceu, onde ele morou. Bom, é isto. Terminamos assim a leitura de hoje. Vamos fazer aqui nosso registro. Hoje é o 13º dia de leitura. Esse texto, esse vídeo, né, será publicado aqui no dia 16 de janeiro. Então essa foi a leitura de hoje. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até mais, se Deus quiser.